só, gente, a primavera, ela chegou e é a época, assim, mais colorida desse ano, né? Do ano, né? Todo ano. Mas também pode trazer alguns problemas de saúde, né? Como é o caso também de algumas doenças que ficam mais em evidência, né? E aí hoje eu trouxe um pneumologista, que é o doutor Agostinho Neto. Ele está aqui hoje, é meu convidado. Você pode também estar tirando suas dúvidas, participando aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp. Vamos deixar aqui o número do nosso WhatsApp. Para quem quiser, é o 98173-3660, tá? Então deixa aqui, você pode mandar a sua pergunta, se você tiver algum tipo de alergia, alguma crise, alguma coisa, manda pra gente a partir de agora, tá bom, minha gente? E aí, doutor Agostinho, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, né, que são acometidas durante a primavera. Que tipo de doenças são essas? Quais são as mais comuns da época? Como vocês já deram a dica, né, a primavera vem com as flores, vem com o pólen. E o mais importante, assim, epidemiologicamente, não é o mais grave, mas o que mais acontece é a rinite alérgica, né? O pólen que irrita o nariz, que dá crise de espirro, obstrução nasal, prurido, né? E às vezes prurido ocular. Resumindo, em bom português, o nariz entope, escorre, coça, os olhos coçam, né? E isso é a rinite alérgica, as atopias, as alergias ao pólen, né? Mais abaixo do sistema respiratório, as pessoas mais suscetíveis, que têm asma, bronquia, por exemplo, bronquite asmática, vão ter tosse, podem ter chiado no peito, nos casos mais graves, falta de ar, né? E aí é uma oportunidade, não, uma chance de você descompensar a doença respiratória. Se estava tudo bem, você está bem medicado, está tomando corticoide nasal, está tomando corticoide inalatório, na condição de ter essas doenças, tudo bem. Se você não estava tomando, às vezes a coisa sai um pouquinho do... O espirro que era 2 ou 3 de manhã fica 10, 20, aí você, nossa, o que é que está acontecendo? Então engraçado, né? De anteontem pra cá, lá em casa, meu menino e meu marido com rinite alérgica. Pois é, mas é. Andou-se. Ontem à noite ele tava lá, aí espirrando. Eles começam logo a espirrar. Espirra. Aí eu digo, danou-se, porque vocês estão todos espirrando, hein? Enfim, né? Já começou a primavera, já veio, né? Suas doenças, entre aspas, né, gente? Mas, assim, é uma estação que eu não acho assim, não é frio, nem é tão quente, não chove. E por que essas alergias surgem? A alergia já está na pessoa, né? A pessoa já tem o processo alérgico, né? Então, o que acontece é que a quantidade de pólen na atmosfera aumenta, né? Nos dias mais secos também a fuligem, o material particulado da atmosfera, principalmente fuligem de carro, né? A poeira sobe mais e aí isso irrita também as vias aéreas. Particularmente, aí, não só dos asmáticos, dos pacientes que têm rinite alérgica, mas também dos pacientes que têm, por exemplo, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, decorrente do cigarro, né? O enfisema. Então, essas pessoas também, eventualmente, sofrem mais. Por quê? Primeiro, mais pólen, né? Que é o mais óbvio. E depois, eventualmente, dependendo da umidade do dia, mais material particulado na atmosfera. Agora, crianças e idosos são mais propícios a ter esse tipo de doença? Ou qualquer pessoa? Na verdade, varia na população, né? A doença, por exemplo, do cigarro, ela é restrita aos idosos, a pessoas não idosos, mas pessoas que fumaram, geralmente, muitos anos da vida, mais de 20, 30 anos. Pelo menos a fatura maior chega nessa idade. O cigarro começa a fazer mal na primeira que você experimenta. É verdade. Mas a maior fatura assim, o maior custo chega depois de certo tempo, né? E aí não dá para voltar mais para o pão que era antes de você voltar a fumar. Por isso que a gente diz, não comece a fumar. Mas a rinite alérgica, ela é muito democrática. Ela está na criança, ela está no adolescente, no jovem, no adulto que está trabalhando, no aposentado, ela está ali na população toda. A gente pode dizer que é a doença respiratória mais prevalente. Tem muita gente dizendo, tô com virose, eu peguei uma virose. Tem muita gente que está aí, né, se queixando de viroses, né? De uma gripezinha, de um negocinho. Isso já é também Tem as viroses também. Nem sempre é fácil separar um do outro. Se tiver febre, né, se tiver sintomas infecciosos, deve ser uma doença viral. Então, a rinite, a inflamação do nariz, a faringite, a traqueobronquite, elas são inflamações do nariz, da garganta, da traqueia, né? Ela pode ser alérgica quando a pessoa sempre tem, né? Como é que é uma virose? Se você chega perto da cortina, sacode e começa a espirrar, não é virose. É uma alergia à poeira, é uma alergia a pólen, né? Uma alergia a esse material. Então, é uma coisa que você está sempre acompanhando. Mas se você está tendo, de fato, febre, prostração, calafrio, né? Dor de cabeça, além do prurido nasal, da obstrução nasal, aí deve ser outro tipo de rinite. A rinite viral, né? Que a gente coloca o nome de viroses, porque tem o vírus influenza, o vírus para-influenza, né? E muitos outros que dão vírus essencial, que dão doença respiratória.
Então tem mais esse jogo também dos vírus. De forma geral, o cuidado é parecido. Um tratamento para que a pessoa não venha, né, chegar nessa época e começar a ter crise? Só vale a pena a gente recomendar para quem já está em acompanhamento, já sabe, tem um diagnóstico. Se a pessoa já tem rinite alérgica, volte a usar seu corticoide inalatório, porque você vai precisar dele, né? Evite certas medicações que são de efeito imediato, como aqueles vasoconstrictores nasais, que aliviam na hora, mas pouco tempo depois você está péssimo de novo, o nariz está mais obstruído ainda. É bom sempre estar usando. Usar lavagem nasal, que é uma coisa que, felizmente, está na moda, né? Lavagem nasal tira o antígeno, tira o material, a secreção, e usar, de acordo com a sua prescrição, do seu profissional de saúde, do seu médico, um corticoide nasal, se você já usava. Para as pessoas que não têm doença, não vale a pena pensar em doença, vale a pena pensar na primavera, vale a pena pensar em coisas boas, né? Se hidratar, ver o sol, passear, ver as flores. Mas para quem tem rinite alérgica, asma, ou tem uma condição ventilatória prévia, uma condição respiratória prévia, tem enfisema, DPOC, já fumou, ou fuma, não está doente ainda, mas fuma, que é uma antecipação do adoecimento, essa pessoa deve se proteger mais. E se proteger como? Se hidratar as vias aéreas, lembrar de limpar as vias aéreas com frequência também ajuda. E não ter medo de usar máscara, né? A Covid, a gente felizmente está num momento muito bom, tem menos de 100 mortes por dia, agora 80 e poucas mortes. A gente quer 0 morte, a gente não quer ficar com 100 e poucas, a gente quer 0. Mas assim, a gente, por exemplo, a primeira vez que eu estou aqui sem máscara, né? Porque a mensagem já é, se você fique à vontade para usar máscara, se você quer usar máscara, se você tem alguém frágil em casa, se você é frágil, mas se você não tem um bom motivo para usar, você pode já ficar sem usar, mas é outra perspectiva, se proteger, parar de fumar. A gente sempre que vem aqui vai falar em parar de fumar, porque de longe a maior causa de doenças evitáveis, respiratórias, cardíacas, é o cigarro. Então, a primavera é uma oportunidade, tá aí, pra gente parar de fumar, tá certo? Vamos parar de fumar, é uma boa oportunidade. É uma oportunidade para você proteger as suas vias aéreas, como se hidratando, bebendo água mesmo, eventualmente lavando as vias aéreas, limpando o nariz, limpando cavidade nasal. E se você tem uma condição prévia, voltar para as suas medicações, que a gente sabe que o paciente usa quando está precisando. Isso. Depois ele dá uma esquecida, né? Eu tenho rinite alérgica. Então você está usando, depois você fala, fiquei bom, agora o nariz não está incomodando, eu vou passar. Mais, não. Vai chegar a hora de começar a usar de novo. E lembre das medicações. Você já tem em casa, você tem a receita, eu falo com o seu médico e vale a pena lembrar delas de novo. Sempre deixe lá de stand-by, porque às vezes vem a crise, é ruim, viu? Pois é. Gente, exatamente. Eu fico doidinha com o menino lá em casa. Eu não tenho esse negócio não, mas lá em casa, meus pequenos, né, e grandes, tem. É muito prevalente. É verdade. Tem uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Podem mandar pergunta, tá, gente? Bom dia, me chamo Carla, tenho rinite, mas noto que nessa época ela piora. Meu Deus do céu, olha só, piora, né? Eu acho que a rinite era para piorar no inverno, né? Um frio, um negócio assim. Mas, enfim, na primavera piora. Ela disse que dá uma piorazinha. Então, principalmente o pólen. A gente pode elencar outras coisas, mas o mais comum é o pólen. As flores estão ali exuberantes para quê? Para serem polinizadas. Então, elas estão soltando pólen na atmosfera. Nos dias mais secos, a gente não tem tanto isso em João Pessoa por causa da ventilação, mas nos dias mais secos, em cidades menos ventiladas, a fuligem dos automóveis, né? a poeira extra domiciliar também, ela está aí para atrapalhar, né? Mas eu só tiver que responder brevemente, o pólen atrapalha quem tem rinite, atrapalha quem tem asma, certo? A fumaça, em geral, atrapalha todo mundo. Quem tem asma, quem tem enfisema. E já tem vacina, né, doutor? Para esse tipo de... Tem umas vacinas também, né? Para tratar essas alergias. Na verdade, em adultos, as vacinas funcionam muito mal. A gente pode ouvir outros especialistas, mas assim, a literatura diz que tem pouca perspectiva. O tratamento mais aceito, universalmente, mais bem estudado, mais eficaz da rinite alérgica é o corticoide nasal. Um negócio desse tamanho, você põe aqui, vai botando puxa, todo dia. Né? E... eu não vou prescrever para a população, porque não faz sentido, mas se você tem, se o nariz, resumindo, se entope, escorre, coça, você tem 10 espirros de manhãzinha, seus olhos coçam, até o ouvido coça, que a pessoa coça, né? Ei, coça. Então, engraçado, medicar o nariz é um bom começo. Só a garganta e o ouvido. Isso, não sei o que danado é. Eu já fui ler, né? Pode ser poeira, pode ser uma alergia a algum alimento, pode ser qualquer outra coisa. Pois é. Gente, porque às vezes acontece isso? Ou ar-condicionado, né, à noite, fica, resseca mais. Mofo também, mofo doméstico, né? Que agora também. a gente saindo da época de chuvas, o mofo doméstico atrapalhou muito, mas agora ele está secando e está esporulando, então também tem mofo doméstico. Olha aí, viu? Tem uma pergunta de áudio, então solta, vai. Bom dia, eu sou Mônica, sou paciente do Dr. Agostinho e gostaria de parabenizar ele, que estou vendo ele aí na TV Arapuã com vocês. É um médico excelente.
Oh, e coisa boa. adoro ele. Eu tenho uma doença, uma fibrose pulmonar. Também queria saber dele agora se estou gripada, se isso tem alguma coisa a ver com a fibrose ou é da primavera. E aí, será que tem alguma coisa a ver? Então, nesse caso, é um caso de uma pessoa real que entrou em contato. Na verdade, é o seguinte, a fibrose pulmonar, seja autoimune, seja idiopática, seja por outros motivos, de forma geral, não tem a ver com a rinite alérgica. O que está acontecendo é que uma pessoa que já tem uma doença pulmonar prévia, já usa oxigênio, né? Já é o que a gente chama de uma condição de pneumopata, né? Já tem doença pulmonar, qualquer alteração pesa mais. Então, o nariz obstruído, o aumento do trabalho respiratório, crises de espirro, né? Crises esternotatórias, tudo isso pesa mais para quem já tem o pulmão doente. Então, minha querida, na verdade, não tem a ver diretamente com a condição prévia, mas tem a ver com a condição da primavera. Só que a condição prévia acaba descompensando, eventualmente. Com certeza. Tá certo? Vamos lá, tem mais uma pergunta na tela. Meu esposo e meus filhos, eles estão há um mês com tosse. Estão tomando xarope e antialérgico, mas eles melhoram. Mas com uma semana começa a tossir tudo de novo. Será que eles estão tomando o remédio certo, assim, direto, bem direitinho, né? Porque tem que tomar bem certinho para poder a crise ir embora, né? Tem gente que toma, aí no outro dia esquece, aí não toma direito, aí acaba não fazendo o tratamento correto, né, doutor? Na verdade, a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai falar para a população de casos específicos. A gente não pode prescrever sem ter visto a pessoa, mas o que eu imagino, né, seja que a maioria dos xaropes são sintomáticos, são tossígenos, às vezes antialérgicos, eles têm um efeito sistêmico, né? Então eles melhoram o prurido, a descarga nasal, o material no nariz, o incômodo, mas enquanto você está tomando, né? E os efeitos sistêmicos às vezes pesam, então a pessoa não quer ficar tomando, né? Exato, alguns dão sono, verdade. alguns, os mais antigos dão sono. E assim, na verdade, o tratamento da rinite alérgica, o melhor tratamento da rinite alérgica não são os antihistamínicos, nem orais, nem nasais, é o corticoide nasal. Então, voltar para o seu médico e perguntar, e se você prescrever para mim um corticoide nasal, né? Uma ampolinha desse tamanho, com um bicozinho, que você põe no nariz, na narina, lava a narina, né? Com soro, com água, com o que você achar melhor. E aí, coloca e puxa. E do outro lado, a mesma coisa. Então, é uma coisa muito simples, dá para usar todo dia. Coloca do lado da escova de dente. Isso não é para a população geral, é para quem tem rinite alérgica, moderada, que tem sintomas frequentes. Então, vale a pena discutir. Será que vale a pena ficar tomando um comprimido que tem efeitos sistêmicos? Né? Ou é melhor colocar Ou é melhor usar um corticoide nasal. Os corticoides, todo mundo tem medo quando a gente fala corticoide, e com certa razão. Porque o corticoide oral, o corticoide injetável, ele faz a pessoa engordar, dá osteopenise, enfraquece o osso. Minha mãe chega e faz logo assim. Quando ela vai ao médico e diz, olha, você tem que tomar isso. Tem corticoide? Não, não quero engordar não, viu? Mas é isso mesmo. Não quero ficar enorme, não. É um cuidado que faz sentido. Mas aí quando eu lhe digo que você vai usar um corticoide nasal, a dose é em microgramas. Pegue 1 grama da substância e divida por 1 milhão. Então 50 microgramas é 50 partes de 1 milhão de 1 grama. Então é uma dose muito pequena. Você pode usar anos de corticoide nasal e não vai dar um tratamento com corticoide oral de 1 semana. Então o que é que eu tenho para dizer? Meu filho usa aquele da tampinha azulzinha, não é esse? Esse também é um das... Exatamente, os pacientes se referem assim, mas a gente não vai recomendar aqui, né? O que a gente está falando é... Nome. Não, tá certo. O que a gente vai dizer é, procure o seu médico e converse sobre, ou até leia, e converse sobre rinite alérgica e veja que você não precisa tratar de forma geral. É claro que é um assunto que o alergologista pode ajudar num caso mais complicado, mas de forma geral você não precisa tratar o olho, o nariz. Você pode dar uma dose de corticoide nasal apenas, não precisa tomar pela boca. Então a adesão é maior, a tranquilidade é maior, você usa só... O efeito colateral é praticamente nulo, porque é uma dose, de novo, em microgramas. 1 grama dividido para 1 milhão. Então você pode ficar tomando todo dia 1 ou 2 doses, de acordo com a orientação do fabricante, de acordo com a medicação. E isso vai dar uma adesão melhor, a pessoa consegue ficar tomando. Vai dar uma melhorada, né? Não, e a vida fica normal, que é o que você quer. Que você passe por um canteiro... florido e não fica com o nariz coçando e começa a espirrar. Tem uma vida mais tranquila, uma vida normal. Se a doença é pulmonar, se é asma, chiado no peito, aperto no peito, aí a dose de corticoide vai ter que ser inalatória, pela boca. Dispositivos inalatórios, né? De novo, dose em microgramas. 1 grama dividido por 1 milhão. Quando a gente fala em comprimido, a gente fala em miligramas. 1 grama dividido por 1000, então é 1000 vezes mais. Então a gente tem que ter esse cuidado só. Dar a dose mínima de corticoide, mas não é na mucosa que está doente. Na mucosa nasal, na mucosa traqueobrônquica. E isso aí
É claro que depende de caso a caso, mas o que se fosse uma paciente que eu tivesse tendo a chance de avaliar, eu diria, vamos parar o comprimido, eu vou saber qual é o comprimido, e vamos tentar corticoide nasal. Se o paciente mantém sintomas, você vai para exames complementares, ausculta, ver se tem chiado, e aí vai para a medicação inalatória, tá certo? De forma geral, a gente tem que ser sempre muito cuidadoso quando a gente opina sobre condições de pessoas que a gente não examinou. Mas, se eu puder dizer uma coisa geral, é isso. O tratamento da rinite, o melhor tratamento não são os antihistamínicos. O antihistamínico é bom para fechar o nariz na hora. Toma uma dose, 2, mas não toma 30 dias. Exatamente. Fica tomando não corticoide pode, né, nasal. também. Muito tempo. Tem um limite também, né, gente? Tem mais pergunta. Bom dia, me chamo Rosângela, sou do Conde, tenho sinusite, a minha avó e a minha vive atacada. E o que é que eu faço? Não consegue nem trabalhar. Meu Deus do céu, a pessoa vive com um problema e não consegue nem trabalhar. Isso é coisa ruim, viu? Não é bom, não. Mas já atrapalha muito. Sim, com certeza. Principalmente que tá do lado. Às vezes pensa que a pessoa tá doente. Danada, essa menina veio fazer doente aqui, meu Deus. Essa mulher podia estar em casa, se tratando. Tá aí, ó, gripada. Às vezes nem é gripe, gente. Pronto, essa semana meu filho não teve... Tava escorrendo nariz porque ele já saiu espirrando, né? Aí eu botei o remedinho, aí ele tava na escola, aí a coordenadora ela manda uma mensagem. Olha, venha buscar Caio, porque Caio tá escorrendo muito o nariz, não sei o quê. Aí eu, não, tá certo, é porque ele tem alergia mesmo. Mas eu vou pegar porque, né, pra o povo não pensar que ele tava doente. Fui buscar, isso é crise alérgica, ele tem rinite, então às vezes fica assim mesmo. Mas daqui a pouco passa. No outro dia tava lá na escola novamente, bonzinho. Pois é, isso aí. Pois é, doutor. É complicado essa questão. Ela se referiu à sinusite, né? A sinusite é uma complicação menos frequente, mas é mais séria. Na sinusite, você tem rinite alérgica de repetição, então seu nariz fica, a mucosa nasal fica entumecida e a drenagem dos seios da face, que são cavidades ósseas que a gente tem aqui, nessa região, aqui lá no meio também, em cima do nariz, a drenagem dessas regiões fica, a secreção tende a se acumular, porque o complexo ósseo-meatal, que é um nome bonito para dizer, o pertuito entre esses lugares e o nariz, eles fecham. Por causa do edema causado pela rinite. E aí se acumulam secreções, né? Tanto de origem alérgica, mas eventualmente complicando-se com infecção bacteriana. E aí você tem uma secreção esverdeada, você tem febre, dor de cabeça aqui, aí já é uma complicação, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu tenho sinusite sempre. Ela, na verdade, tem rinite alérgica. E, eventualmente, se complica com um quadro agudo de sinusite, ou a sinusite pode cronificar. Geralmente, a gente vai no médico para separar uma coisa da outra. Mas o que eu diria, como sempre se o sintoma está sempre aí, está sempre presente, vamos começar tratando. Se precisar, procura o médico. Eu não vou prescrever as pessoas por aqui, mas vale a pena uma avaliação pensando em rinite alérgica, a doença respiratória mais crônica, mais prevalente, né? Que tal, talvez perdendo para a apneia do sono, que tal a gente tratar com corticoide? Se o seu nariz vai desinflamar, vai ficar mais aberto, a drenagem dos seios da face vai normalizar, você vai parar de ter sintomas de rinite, o nariz vai parar de entupir, escorrer, coçar, né? E você vai também parar de ter outros sintomas de mais complicação, como sinusite. A sinusite acaba atrapalhando também, né? É uma complicação bacteriana. Eu acho que é por aí, tá certo? Mais do que isso, no caso que não foi examinado, a gente não pode dizer mais nada, né? Mas outra coisa é procurar ajuda do colega, médico, né? Procurar o posto mais próximo, procurar o médico de sua confiança. Acho que isso ajuda. São situações muito corriqueiras. A maioria dos médicos está preparada para resolver. Mas se for coisa mais séria, você vai no pneumo, vai no otorrino, vai no alergologista, né? Mas, de forma geral, são situações que o médico com formação mais geral, ele consegue enquadrar bem. E aí, lembrar de corticoide nasal, se tiver rinite alérgica, lembrar de dose de corticoide inalatório se tiver asma, que é uma condição mais... menos comum, mas 10% da população ainda. Ainda tem muita gente com asma, viu? Vamos lá, mais uma. Bom dia, doutor. Eu quero saber do senhor. A minha filha tem asma. Tem quando o tempo muda. Ela fica espirrando e a tosse seca. Às vezes fica 2 semanas sem ir para a escola. Tem algum remédio para isso? Ela usa uma bombinha. A asma, geralmente quem tem asma usa essas bombinhas, né? Isso, As pessoas, primeira coisa, tem que tratar a menininha, não deixa ela ter prejuízo, não deixa ela ficar sem ir para a escola. A criança com asma tem que ser atendida por um pediatra, né? Por um médico generalista lá mais próximo, lá do posto mesmo, mas tem que ser atendida. E aí, bombinhas não são todas iguais, né? Vamos agora falar de asma. A gente tá falando muito de rinite porque é o mais comum. Mas vamos falar de asma. Se a pessoa tem asma mesmo, com chiado no peito, foi diagnosticado, a melhor coisa é você começar um tratamento certo com a medicação acertada, que é corticoide inalatório. De novo, corticoide para minha criança, assim,
uma dose em microgramas de corticoide, certo? Uma dose em microgramas, para você colocar na região nasal, não, para tratar rinite, na região oral, né? Puxar para a traqueia através da boca para poder tratar a asma, né? As bombinhas são basicamente de 2 tipos, né? Tem vários tipos, mas vamos separar em 2. Uma delas tem corticoide inalatório e é essa que vai garantir a estabilidade da doença. A pessoa vai ficar tomando todo dia, esteja bem ou não, esteja sintomático ou não, para evitar piora. E depois de 15 dias, um mês, a pessoa está ótima, não está sentindo mais nada, passa por ambientes que tem poeira e está tudo tranquilo, está tudo... Certo. Porque você já tem um tratamento. É o tratamento mais crônico. É como quem tem hipertensão. Você não vai tomar só quando tem um pico hipertensivo, vai tomar todo dia para não ter as crises hipertensivas. Então, o corticoide inalatório você vai ficar tomando sempre. Essa garotinha precisa de uma avaliação médica para saber se é o caso de prescrever corticoide inalatório. A outra bombinha é só um alívio. É o salbutamol, por exemplo. Estou dando um exemplo. Né? São broncodilatadores. Eles dão um alívio imediato. Então, ela abre o bronco que está fechando, como uma resposta àquela inflamação, e esse bronco fechado, ele está lhe atrapalhando, deixando você respirando mal. Então, você precisa abrir imediatamente. Mas ficar tratando só com esses broncodilatadores não vai resolver. Então, só salbutamol, só formoterol não vão resolver. O asmático, todo estudante de medicina sabe disso, ele precisa receber uma dose ou 2 doses diárias de corticoide inalatório para árvore traqueobronca, a traqueia dele desinflamar. Mas pode ficar usando para sempre, pode ficar usando por longos períodos, porque é 1 grama dividido para 1 milhão e algumas unidades. 2 doses. Então, vou dizer de novo, se você toma 1 ou 2 anos de corticoide inalatório, né, em dose correta, prescrita, não dá 7 dias de tomar comprimido de corticoide, com uma dose muito maior. Então, é melhor vocês, vamos dizer assim, né? Espalhar no tempo, né? Jogar no tempo em microdoses, só no lugar certo, no pulmão, nas narinas. Essa microdose de corticoide do que você ficar sempre precisando de grandes doses. Porque você está muito mal, porque você vai na UPA, porque você está muito cansado, você não consegue dormir, né? Então é melhor você usar microdose todo dia, nos epitélios, nas mucosas que estão precisando, narina, traqueia, do que você ficar usando pulsos grandes de corticoide que vão, na verdade, aí sim, vão causar ganho de peso, atrapalhar o crescimento da criança. Eu queria dizer outra coisa, a criança asmática tem que ter uma vida normal. O asmático tem que ter ouvido normal. A gente pode prometer isso a ele. Está lá no consenso, nos consensos internacionais. Não é para a pessoa ficar sofrendo sempre, é para a pessoa ser medicada sempre para ter uma vida normal. Não faltar um dia por causa disso na aula, não deixar de ser o que ela quiser, não deixar de praticar esporte. Então a conduta de pegar meu menininho que chia, meu menininho chiador, né? E puxar para perto de mim, não deixar ele fazer nada, não é a conduta certa. A natação é bom para quem Primeiro, medicar a criança para que ele fique assintomático. Aí ele vai fazer natação, ele vai fazer judô, ele vai fazer futebol. Ele vai fazer o que ele quiser, vai andar de bicicleta, vai crescer, vai se desenvolver, vai assumir a profissão que ele quiser, porque ele vai estudar normalmente. Proteger a criancinha é uma proteção entre aspas, ruim. Ele não pode tomar sereno porque ele tem asma, ele não pode nadar porque ele tem asma. Não, leva no médico, na equipe de saúde, medica a asma, deixa ele sem sintomas e vida normal pro garoto. É assim que a gente procede, tá certo? Muito bom, viu, doutor? Todo mundo tem que ir ao pneumologista, mesmo que não tenha acha que não tem esse tipo de doença, o bom é indicado que a pessoa faça tipo um check-up também? Na verdade, a gente sempre tem que falar o que é a sinceridade para a população. Se você não tem doenças respiratórias, nem queixas respiratórias, não tem para quê. Você pode ir para uma prevenção, mas você não tem que ir, né? Mas a pessoa que tem sintomas respiratórios, e se eventualmente o clínico geral não resolveu, o médico de formação mais geral não resolveu, é uma boa pedida, bom, né? Mas, assim, todo mundo tem que ir? Não tem que ir. A Paraíba tem 4 milhões de habitantes, né? Não é isso, se não me engano? Então a gente não tem que ir todo mundo ir, não. Mas, assim, se a pessoa tem sintomas respiratórios, vale a pena procurar uma ajuda médica. Exato. E pode ser de profissional? Pode. Porque ele está ali para as doenças respiratórias. Tá certo? Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, doutor. E criança, aí vê se o cara está capacitado a atender criança. Talvez um pediatra, não precisa pedir um pediatra se for ótimo, mas se for um pediatra, ele está preparado para atender a criança com asma, com rinite alérgica, são doenças extremamente prevalentes. Então, você pode levar no seu generalista, que está preparado para atender criança, ou no pediatra mesmo, né? Aí vem aquela escala de necessidades, né? Se não deu conta, aí você pode procurar alguém mais especializado. Mas já começar, talvez nem seja o caso. A gente tem que dizer às pessoas para não criar uma ansiedade, né? Então, eu tenho que ir no pneu hoje porque eu tenho rinite alérgica. É uma condição tão comum que não tem pneu para tratar todas elas. É verdade. Então, na verdade, o paciente tem que conhecer a doença. Os colegas conhecem a doença, o paciente já diz, olha, que tal o corticoide inalatório? E aí isso aí ajuda. Mas é claro que a Paraíba tem aí uns 40 pneumas, 50 pneumas, a gente está
muito à disposição e com muita boa vontade de atender as pessoas que demandarem, tá certo? Ok, doutor, obrigada, viu, por sua participação aqui no Manhã da Gente, tá Obrigado bom? a vocês pela oportunidade. Sempre. Olha só, no próximo bloco vamos falar da importância aí do uso do protetor solar. A gente volta já já.